Roma Antiga, da origem à República. De acordo com a mitologia, a história de Roma começa quando Enéas, herói troiano, foge depois que sua cidade é incendiada após a derrota para os gregos. Chegando na Itália, ele se casa com Lavínia, princesa da Alba Longa. Um rei descendente do casal, chamado Numitor, é destronado por seu irmão Amulio, que se torna rei e obriga a filha de Numitor, Réia Sílvia, a se tornar uma vestal, para não ter filhos que possam reivindicar o trono. No entanto, ela é seduzida por Marte, deus da guerra, e da relação nascem dois filhos, Rômulo e Remo. O rei usurpador, Amulio, os joga no rio Tibre, mas eles são salvos e alimentados por uma loba. Quando crescem, matam Amulio e devolvem o trono para Numitor. Depois fundam a cidade de Roma. Porém, na disputa, Rômulo mata Remo e torna-se o primeiro rei da nova cidade em 753 a.C. Um dos primeiros gestos de seu governo foi o rapto das Sabinas. No episódio, os homens de Roma desejam contrair casamento com as mulheres do povo sabino, que negam suas filhas para evitar o aumento da população romana. Rômulo organiza uma festa na qual seus soldados raptam as Sabinas e provocam a guerra entre os dois povos. A guerra termina quando as mulheres raptadas se colocam entre as tropas inimigas e forçam um acordo. De acordo com a tradição, a monarquia romana durou 244 anos. Teve início em 753 a.C. e terminou em 509 a.C. Nesse período foram 7 reis que governaram em média 35 anos cada um. Foram eles Rômulo, o fundador da cidade, Numa Pompílio, criador das instituições religiosas da cidade, Túlio Hostílio, que destruiu a Alba Longa, Anco Márcio, fundou a colônia de Ostia e conquistou muitas tribos latinas, cujas populações tornaram-se os plebeus. Tarquínio Prisco, que ordenou a construção de grandes obras, a Cloaca Máxima, o Fórum Romano e o Circo Máximo. Sérvio Túlio dividiu a sociedade em classes censitárias ao realizar o primeiro censo da história romana. Tarquínio o Soberbo, o último rei da Roma Antiga que agiu como tirano, fazendo uso da violência e desrespeitando as tradições religiosas locais. Os 3 últimos reis eram etruscos, um povo vizinho que exerceu grande influência sobre Roma, deixando diversos legados e costumes. O augúrio, a previsão de tragédias, o uso da toga, os litores, pessoas que protegiam a autoridade máxima em público, ampliação do comércio, criação de canais de drenagem para a secagem de pântanos. A sociedade estava dividida em patrícios, eram descendentes dos fundadores da cidade, grandes proprietários de terras e únicos com direitos políticos. Plebeus, artesãos, pequenos proprietários e comerciantes sem direitos políticos e que podiam ser escravizados por dívida. Clientes, pessoas que prestavam serviço aos patrícios em troca de proteção. Escravos, pessoas que chegavam a essa situação por guerra ou por dívida. A monarquia romana não era hereditária. Em caso de morte, era o Senado, órgão dominado por patrícios, e uma Assembleia Curiata, formada por homens com até 45 anos de idade, os responsáveis por escolher o novo governante. Os patrícios se manifestaram contra o domínio etrusco em Roma e em 509 a.C. expulsaram Tarquínio o Soberbo e proclamaram a República Romana. A palavra república vem do latim res, que significa coisa, e pública, que significa do povo. Portanto, república significa coisa do povo. O termo é usado para se referir à gestão dos bens públicos em oposição aos bens privados. Durante a monarquia, o rei era eleito pelo Senado para um mandato vitalício, ou seja, até sua morte. Na República, eram eleitos 2 cônsules para um mandato de 1 ano. Os mandatos eram limitados para evitar abuso do poder. Abaixo dos cônsules estavam os magistrados com atribuições específicas. Os pretores eram responsáveis por aplicar a justiça. Censores, responsáveis por contar a população e classificá-las por critério de propriedade. Questores, responsáveis pela arrecadação de impostos. Edis, os responsáveis pelo policiamento. Ditador, era um cargo eleito com plenos poderes por 6 meses, em caso de grave ameaça à República, como a invasão estrangeira, por exemplo. Além dessas magistraturas, o poder era dividido entre os seguintes órgãos: Senado, formado por 3 nomes de origem patrícia; a Assembleia das Tribos, formada por cidadãos conforme o local de residência; a Assembleia da Plebe, formada exclusivamente por plebeus para defender seus interesses; a Assembleia Curiata, formada por unidades do exército chamadas de centúrias.
A República foi um período de grandes conflitos entre patrícios e plebeus, porque os principais cargos públicos eram exercidos pelos patrícios, mas a riqueza de Roma era produzida pelos plebeus. Eles pagavam impostos e serviam ao exército. Quando lutavam pela conquista de novos domínios, eles perdiam suas pequenas propriedades, se endividavam e muitos deles eram escravizados por dívidas. Devido a isso, eles se retiraram de Roma e ameaçaram não mais fazer parte do exército. Diante da situação, e depois de muitos conflitos, os plebeus conquistaram alguns direitos importantes para a história de Roma. O Tribunato da Plebe, que era um magistrado encarregado de defender os interesses dos plebeus. A Lei das 12 Tábuas, que foram as primeiras leis escritas de Roma. A Lei Canuleia, que autorizava o casamento entre patrícios e plebeus. Leis Licínias Sextias, que determinava que um dos cônsules deveria ser plebeu e cancelava a parte das dívidas que os plebeus tinham com os patrícios. Lei Poetelia Papíria, que aboliu a escravidão por dívida. Lei Hortência, que permitia que a Assembleia da Plebe aprovasse leis válidas para todos os cidadãos. Em 163 a.C., Tibério Graco, um tribuno da plebe, propôs uma reforma agrária que limitaria o poder de posse dos patrícios sobre as terras públicas e determinava uma divisão justa das terras, atendendo os camponeses mais pobres. Os grandes proprietários foram contra essa reforma e foram responsáveis pelo assassinato de Tibério quando este tentou se eleger numa assembleia. Em 123 a.C., o irmão de Tibério Graco, Caio Graco, foi eleito tribuno da plebe e propôs a expansão da cidadania para novos aliados de Roma, a obrigação do Estado de pagar equipamento para os homens que iam à guerra e a distribuição de trigo a preços reduzidos. Ele também foi perseguido pelos patrícios e teve que pedir para ser morto por um escravo. Com a morte dos irmãos Graco, a questão agrária continuou sem solução e as disputas pelo poder tornaram-se cada vez mais violentas. Expansão romana. Durante a República, Roma promoveu uma expansão territorial extraordinária. Por meio de guerras e alianças, conquistou a Península Itálica, mas entrou em confronto com diferentes povos. Entre as guerras mais importantes, podemos citar as guerras contra os gregos, entre 280 e 275 a.C., cujo maior adversário foi o rei Pirro, de Épiro. Esse rei ficou famoso por sua vitória contra os romanos na Batalha de Heracléia, em 280 a.C., e de Asclo, em 279 a.C., quando mesmo vencendo, Pirro perdeu grande parte de suas tropas e disse: "Mais uma vitória dessa estamos acabados." O rei de Épiro finalmente foi derrotado pelos romanos na Batalha de Malevento, em 275 a.C. Depois dessa vitória, Roma enfrentou uma grande potência marítima da época, Cartago, que os romanos chamavam de Púnice. Daí o nome das 3 guerras envolvendo os romanos e cartaginenses serem chamadas de Guerras Púnicas. As Guerras Púnicas foram 3 guerras travadas entre Roma e Cartago, do ano de 264 a 146 a.C. A causa foi a disputa pelo domínio militar, político e comercial no mar Mediterrâneo. Primeira Guerra Púnica. Roma só conquistou a vitória após copiar o barco dos fenícios com a ajuda dos gregos, e por inventar uma ponte possível de ser colocada entre barcos inimigos, favorecendo o combate corpo a corpo, especialidade dos romanos. Segunda Guerra Púnica. Foi marcada pela vitória do general de Cartago, Aníbal, em território romano na primeira fase da guerra. Porém, quando os romanos decidiram atacar Cartago diretamente, Aníbal teve que socorrer a cidade, mas foi derrotado na Batalha de Zama. Com a vitória, Roma assumiu o controle da Península Ibérica. Terceira Guerra Púnica. Cipião Africano liderou Roma e destruiu a cidade de Cartago, escravizando sua população. Com a vitória das Guerras Púnicas, Roma passou a exercer domínio sobre o mar Mediterrâneo Ocidental. Nos séculos seguintes, Roma derrotou macedônios, gregos, as Gálias e o Egito. No final do primeiro século a.C., Roma tornou o Mediterrâneo no Mare Nostrum, nosso mar. As conquistas romanas provocaram uma série de mudanças, como por exemplo, o enriquecimento do Estado romano, a ascensão dos cavaleiros, o aumento do escravismo, concentração das terras conquistadas nas mãos de poucas pessoas, e Roma tornou-se uma cidade cosmopolita, ou seja, passou a reunir indivíduos de diferentes povos e culturas.